Você já pensou que a voz da sua consciência pode ser a coisa mais real que você vai ouvir na sua vida? Foi assim que uma camponesa de 17 anos salvou uma nação inteira. Bom dia, eu sou o Luiz e essa é a nossa série sobre os radicais da fé. Pessoas que viveram o evangelho até as últimas consequências. E a história de hoje é sobre uma jovem que ouviu Deus no silêncio de um campo e teve a coragem de obedecer, mesmo quando o mundo inteiro duvidou dela. Se essa história despertar em você o desejo de confiar mais, compartilhe esse vídeo, porque a fé de Joana d'Arc não é passado, é um chamado para nós hoje, para nós de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A França, no século XV, estava em ruínas. Era o auge da Guerra dos 100 Anos, povoados queimados, exércitos estrangeiros ocupando cidades e um povo exausto, que já não acreditava nem no rei, nem em Deus. Foi nesse cenário que nasceu Joana, filha de camponeses em Domremy, uma vila perdida entre os campos. Ela cresceu ajudando os pais nas colheitas e frequentando a pequena igreja da aldeia. Ela não tinha educação formal, não sabia ler nem escrever, mas tinha algo que ninguém podia ensinar: a sensibilidade espiritual. Quando ela tinha 13 anos, enquanto ela trabalhava no campo, Joana ouviu uma voz. Não uma imaginação, mas uma presença. São Miguel, o arcanjo guerreiro, depois Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes a chamavam a pureza, a oração e, finalmente, uma missão impossível: libertar a França e conduzir o Delfim Carlos VII à coroação. Imagina ouvir isso aos 13 anos. Joana tentou resistir. Ela se achou indigna, mas as vozes sempre voltavam. E foi assim que, sem entender como, ela começou a carregar o peso de uma promessa divina. O destino de uma nação nas mãos de uma adolescente e o céu pedindo um sim. Antes de vestir uma armadura, Joana precisou vencer o campo de batalha interior. Deus pedia não só coragem, mas renúncia. Ela cortou os cabelos, vestiu-se como homem e prometeu manter sua virgindade, não como revolta, mas como sinal de entrega total. Na sociedade da época, isso era uma ofensa, quase um crime, mas Joana entendeu que algo que muitos adultos ainda não entendem: obedecer a Deus às vezes exige escandalizar o mundo. As vozes continuavam a guiá-la e a fortalecê-la. Quando finalmente partiu para procurar o rei, Joana foi tratada como uma louca. Um padre chegou a expulsá-la, chamando-a de herege, mas ela não desistiu. Depois de 11 dias atravessando territórios inimigos, ela chegou no castelo de Chinon, onde o Delfim Carlos VII vivia escondido. O rei a testou, disfarçou entre os cortesões e Joana, sem nunca tê-lo visto, foi direto até ele. Ajoelhou-se e chamou-o de meu senhor. Ali o impossível começou a se tornar visível. Ela não tinha provas, mas tinha a presença de Deus, e isso bastou para que o céu fosse levado a sério. Os conselheiros de Carlos VII submeteram Joana a interrogatórios rigorosos. Queriam saber se ela era santa ou bruxa, e quanto mais perguntavam, mais ela respondia com uma sabedoria que não era dela. Durante semanas, teólogos e bispos tentaram encontrar contradições e não encontraram. Um dos juízes chegou a dizer: essa menina fala como quem vem de Deus. Quando finalmente eles concederam o comando de exército, Joana não pediu espada, cavalo branco ou ouro. Ela pediu um estandarte com o nome de Jesus e Maria. Para ela, aquilo não era símbolo militar, era sacramento e fé. Seu exército era desmoralizado. Ela passou a rezar o terço, confessar-se e lutar de joelhos. E o mais incrível é que Joana nunca matou ninguém. Ela inspirava, não dominava. A sua força não vinha da guerra, mas da certeza de estar cumprindo uma missão. Quando Joana chegou ao cerco de Orleans, a França já havia praticamente perdido a guerra. Os soldados estavam derrotados por dentro, mas a presença dela foi como um raio de luz em plena madrugada. Aquela menina de armadura rezava mais do que falava. Carregava o seu estandarte à frente das tropas e dizia: avante, o Senhor entregou o inimigo em nossas mãos.
Em poucos dias, Orleans foi libertada. E o que os generais chamaram de milagre militar foi, na verdade, um renascimento espiritual. Joana transformou um exército em comunidade de fé. A França inteira começou a acreditar de novo, não apenas na vitória, mas em Deus. Foi a prova de que a fé tem poder real, poder de transformar medo em coragem, cansaço em esperança e soldados em irmãos. Depois da vitória, Joana conduziu Delfim à Catedral de Reims, onde ele foi coroado rei Carlos VII. Era a concretização da promessa divina, mas depois da glória veio o silêncio. A corte começou a se dividir. Joana era simples demais, piedosa demais, e isso incomodava. Os mesmos que exaltaram passaram a vê-la como uma ameaça. E em 1430, foi capturada pelos borgonhenses e vendida aos ingleses por uma quantia irrisória. O rei, aquele que havia coroado, não moveu um dedo por ela. Aquela que libertou o reino foi deixada sozinha numa cela fria, julgada por heresia. Durante meses, ela enfrentou teólogos hostis, mentiras e manipulações. Mas nem por um instante ela negou o que Deus havia lhe dito. Disseram que ela devia se arrepender, que tudo era invenção. E ela respondeu: as vozes vinham de Deus. Se me enganei, foi por amor. Foi o auge da sua cruz. E ali, no silêncio da prisão, Joana aprendeu a amar o Deus que parece ausente. Em 30 de maio de 1431, Joana foi condenada à morte na fogueira. Ela tinha 19 anos. Enquanto amarravam as suas mãos, ela pediu uma cruz. Um soldado, comovido, improvisou uma de madeira e entregou a ela. Joana beijou e disse suas últimas palavras: Jesus, Jesus, Jesus. E enquanto o fogo subia, muitos choravam. O carrasco mais tarde confessou: temos medo de ter queimado uma santa. E eles estavam certos. 25 anos depois, a igreja anulou o julgamento e declarou sua inocência. Em 1920, Joana d'Arc foi canonizada. Hoje ela é padroeira da França, mas acima de tudo, um ícone de coragem espiritual. Sua vida nos lembra que a fé não é passiva, é fogo. Que ouvir Deus não é loucura, é o início de toda a liberdade. E que nenhuma chama humana pode apagar a luz de uma alma obediente. E agora eu te convido a deixar essa história virar oração e rezar comigo. Senhor, dá-me coragem de Santa Joana d'Arc. Ensina-me a ouvir a tua voz no meio do barulho do mundo. Que eu não fuja da missão por medo e que eu tenha fé mesmo quando o fogo me cerca. Faz de mim um soldado do teu amor que luta não por poder, mas por fidelidade. E, como Joana, eu saiba dizer até o fim: Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Obrigado você por ter ficado até o final do vídeo. E se essa história tocou o seu coração, comenta aqui embaixo. Senhor, dá-me a coragem de Joana d'Arc. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que a fé é mais forte do que o medo. Eu te espero no próximo episódio de Radicais da Fé, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.